Facundo, para começar, você veio do mundo digital, do comecinho da internet. Sim. E aí você migrou para um estabelecimento físico, né? Sim. O Facundo é o humano por trás das máquinas original desse programa. Desde o começo. Pois é. Desde o começo, né? Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. E a gente usava a expressão no começo da internet, né? Então você, né, começou ali no início da internet e decidiu por algum momento ir por um investimento físico. E você viu também a popularização da internet, que foi mudando comportamentos das pessoas, mudou todo esse aspecto cultural também. Como que você viu que impactou o seu negócio nesses últimos 10, 15 anos? A tecnologia acelerou? O que aconteceu? Cara, aconteceu muita coisa, né? Eu comecei a mexer com internet na década de 90 ainda, estava fazendo pesquisa, eu sou engenheiro. Então, meu contato com a tecnologia veio muito cedo na minha vida. Aí, depois eu fui trabalhar numa empresa de embalagens e isso era 96, o UOL é de 96, né? Por volta de 96 eu me lembro da manchete da chegada do UOL na Folha de São Paulo. E o UOL, o Universo Online, era uma resposta à América Online, que era o maior provedor de internet no mundo naquele momento, né? Então, e eu me lembro muito que quando o UOL chegou assim, quando a América Online veio abrir uma operação aqui no Brasil, o Otávio Frias Filho, que era responsável pelo UOL, falou "Welcome to Vietnam", para América Online. Eu achei maravilhoso. E no final das contas, a América Online, fui trabalhar na América Online, eu era gerente de novos conteúdos. Conteúdo é uma coisa que a gente fala muito hoje, né? Mas no começo dos anos 2000, no final da década de 90, começo dos anos 2000, é uma coisa quase críptica, assim. Ninguém sabia muito bem o que era conteúdo. E aí eu comecei a trabalhar e a gente se sentia meio naquele momento como um explorador de um mundo que ninguém conhecia direito. Então, o primeiro esforço foi quase de uma cartografia de reproduzir o mundo físico para o mundo digital. Então, parecia que era uma reprodução um por um do que existia no mundo físico, no mundo digital. E a gente se deu conta de que não era isso. Então, o meu primeiro esforço era criar um website, naquela época, para a América Online. Um diretório online de todos os produtos que a gente tinha. Aí depois a gente entendeu que era uma linguagem que era um meio que tinha uma linguagem própria. E é muito engraçado que até hoje a gente tem a iconografia vem do mundo físico, né? Apesar de não ter qualquer tipo de relação, a gente ainda usa elementos do mundo físico quando a gente faz essa tradução para o digital. Aí depois eu abri a boate, naquele tempo as boates eram redes sociais. Isso que ano? Começo dos anos 2000, final da década de 90, começo dos anos 2000. Porque a boate, ela tinha um determinado tipo de música, ela tinha um determinado código de vestimenta, ela tinha um determinado tipo de droga, ela tinha uma estética de existência. Então, todas as pessoas que frequentavam aquele determinado espaço físico, tinham algo em comum. Você tá me dizendo que você inventou a rede social before it was cool? As boates inventaram as redes sociais. Elas eram nós de rede, de pessoas que usavam compartilhavam quase uma estética de existência. Isso antes de existir rede social. E aí, quando chegam as redes sociais, meio que tudo começa a desmontar. Porque se antes as boates eram redes sociais, nós de redes sociais, agora, quando entra o Facebook, primeiro o Orkut, depois o Facebook, as pessoas marcavam que iam num determinado lugar, né, confirmavam no evento, e aí a boate começa a perder esse poder de aglutinação, né? Até quase desaparecer agora em 2025. Se fala muito sobre a morte das boates, a morte da noite e tudo mais. Então, minha relação com a internet e agora com o IA sempre foi muito próxima, apesar de eu cuidar de um espaço físico, que era uma coisa que a gente falava muito na década de 90, essa distinção entre o físico e o digital. E hoje não faz o menor sentido, né? Foi bom você trazer essa inexistência de distinção hoje em dia entre físico e digital e fazendo o flash forward daquele momento inicial, seminal da inteligência da internet para os dias de hoje, em que a gente veio, viu e perdeu todo mundo. Hoje em dia se fala muito em fatiga do online. Tá todo mundo tão ligado a todo momento que as pessoas cada vez mais querem se distanciar do online quando elas não precisam estar lá. Mas hoje... O que é muito difícil ao mesmo tempo, né? Com certeza, mas os negócios não podem ficar longe do mundo online. Como é que você vê essa necessidade de um negócio que funciona no mundo físico? Aqui pensando nos negócios no mundo físico, ter que ter uma presença no mundo digital num momento em que a gente está questionando a presença e o nosso contato com o digital.
Cara, pra ser muito sincero, eu me sinto um vassalo, assim. Eu tenho um senhor feudal, que é, que é a Meta, e sem a Meta eu não existo. Porque se eu não sou visível, eu não existo. Não existe mais boca a boca, né? É post a post, é stories a stories. Então, ao mesmo tempo que, do ponto de vista da parte física, a minha grande concorrência hoje dentro dos negócios é contra a Big Tech. Porque se você tem Tinder, iFood e Netflix, que estímulo que você tem para sair de casa? Então eu tenho que socar estímulo na pessoa, metaforicamente falando, para essa pessoa sair de casa e viver o mundo real. Viver a troca de afeto que acontece quando as pessoas se conectam. Porque não existe comunidade online. Essa história de comunidade online é uma grande mentira. Não se faz afeto online. Falando de negócios, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que socar estímulo para essa pessoa sair de casa, eu sou completamente dependente de tecnologia e das big techs para os meus negócios existirem. É de você mamar ansiolítico no gargalo. E acho que isso todo mundo está vivendo, né? Acho que todo empreendedor, por exemplo, desde médicos que precisam estar hoje expostos à rede social, assim, é muito curioso porque, assim, eu tenho muitos amigos médicos, né? E eles também se sentem, às vezes, exaustos, né? Como você colocou, né? Vassalos, porque, pô, eu sou médico, sabe? Eu não queria estar tendo que fazer tanto marketing dentro do Instagram, porque senão eu não consigo atrair pacientes, porque o Google às vezes não indexa bem. Então, é uma nova camada de preocupação que as Big Techs colocaram, que antes esses empreendedores também não tinham, né? Trabalho não remunerado, né? Produzir conteúdo ocupa, sei lá... E eu também, eu odeio ter que produzir conteúdo. Sendo muito sincero, não foi feito para ficar falando com câmera e tudo mais. Não é do meu feitio. Eu tive que me forçar isso por ossos do ofício. Mas, cara, produzir conteúdo hoje ocupa 20%, 30% do meu tempo. Para que eu tô produzindo conteúdo? Pra jogar num dado no escuro, vendado. Quando que eu vou acertar? Quando que eu vou hitar? Quando que eu vou viralizar? Sob quais parâmetros? Por que eu produzo um conteúdo e publico numa determinada hora? E se publico de manhã, esse conteúdo não vai para frente. É uma caixa preta. Então a gente é muito agente. A gente perdeu muita agência, quero dizer, nos dias de hoje. E aí eu tenho uma pergunta que acho que você respondeu uma parte dela, que é essa dificuldade de atrair o público para dentro de um negócio físico, né? Que é o seu. Mas quais estratégias que dá para utilizar para manter essas pessoas voltando, assim? Você tem algum tipo CRM, algo nesse sentido que você consegue atrair, ou é pelo serviço, é pela experiência? Cara, assim, é alguma combinação? Eu tenho um esforço no começo de criar, eu acho que é uma percepção quase psicológica. Se eu tô cobrando R$20, R$30 num drink, a pessoa tem que perceber R$60 na boca dela. E o drink, o produto transcende aquilo que eu sirvo. Então, para mim, o drink não é o líquido que eu coloco dentro da taça. Para mim, o drink é o gelo, a taça, a luz, a música, as pessoas que estão ali dentro. Eu tenho que construir uma quantidade de... Antigamente, sei lá, há poucos anos, só o líquido ou só o produto bastava. Hoje eu tenho que acumular uma quantidade de camadas de experiências e atributos ao produto, e a pessoa tem que sair de lá melhor do que entrou. Enfim, é muito mais difícil. Então, respondendo a tua pergunta, você fazer com que a pessoa volte... É trabalho não adianta você colocar lugar... Eu odeio, por exemplo, o termo instagramável. Nossa. Odeio. E você fazer um lugar instagramável que as pessoas tirem fotos bonitinhas não vai te sustentar. Você tem que construir uma experiência coesa. E outra palavra que também não gosto muito que é experiência. Mas você tem que construir um produto coeso para que as pessoas gastem 100, R$150 e saiam com a impressão de que receberam 1.000. Aí elas voltam. Tem algum momento em que a produção de conteúdo para fisgar aquele cliente, fazer com que ele, pelo amor de Deus, saia de casa e experimente tudo o que você está construindo dentro do seu estabelecimento físico, do gelo até o ar que ele está respirando lá. Tem algum momento em que todo esse conteúdo, essa presença física
pode atrapalhar ou enviesar o olhar do cliente para um outro lugar, um outro lado, que talvez não é o que você vai entregar, mas é o que você está mostrando nas redes sociais, ou seja, tem um descasamento? Cara, eu acho que assim, eu vejo a rede social como se fosse uma revista eletrônica. Eu não vendo produto. Talvez produto represente 20% ou 30% das minhas postagens e não mais do que isso. Então eu tento construir, através do Instagram, uma narrativa, ou do TikTok, uma narrativa que faça com que você vá para o lugar, não por causa do produto, mas por causa de tudo aquilo que o produto carrega como simbólico, entendeu? Pensando na lógica das redes sociais, você tem que discutir. Tem um ethos ali dentro, tem um ethos do algoritmo. Sim, que eu não sei qual é. Ninguém sabe, mas a gente tem pistas do que pode ser. Mas o que você está tentando transmitir é alguma coisa que se aproxime daquela experiência. Às vezes você não tenta encaixar essa experiência no ethos, aí sai uma coisa completamente distinta. Não, porque é o seguinte, a gente fala que os lugares têm alma, né? Tem lugares que têm alma e tem lugares que não têm alma. Vocês já entraram, pode ser, o lugar com alma pode ser uma barbearia de bairro, pode ser um mercadinho, pode ser um bar. O que é alma? É quando a voz de um humano... Você entra num lugar e você percebe que tem um humano que criou aquilo. Você percebe que, de alguma forma, uma pessoa despejou sua energia, sua inteligência para construir aquele lugar. O que eu tento fazer é aproximar todas as redes sociais da voz dos criadores, que nesse caso específico sou eu. Então eu tento falar com a minha voz. Então eu sempre tento fazer com que os posts, quando a gente está falando de rede social, se aproximem da voz de uma pessoa que é legal. E eu contrato de pessoas legais para cuidarem de copy. A Taik, por exemplo, cuida dos copies do Arcos e que cuida das nossas redes sociais. É uma mina muito legal. Ela é engraçada, divertida, sarcástica, irônica. E aí eu deixo ela... Solta aí. Eu quero que a rede social seja ela, porque ela é uma mina muito gente fina, muito engraçada, muito legal. E aí, um pouco da personalidade dela acaba vazando para os lugares, entendeu? E você fica com vontade de frequentar, porque no final das contas, você sente uma aproximação, te deixa mais quentinho do que aquela coisa de ficar só postando foto de produto e falando: venha para cá consumir, hoje promoção, pague 2, leve 3. Ninguém quer ver isso, todo mundo está procurando entretenimento ou educação. Isso é um fenômeno que está chegando em todas as outras indústrias também, porque hoje a gente vê esse fenômeno dos CEOs influencers, né? Então, acho que um caso emblemático no Brasil é o da CIMED, né? Que a CIMED virou muito a cara do CEO ali, né? Então, acho que ele criou esse laço. Hoje as pessoas, elas se sentem mais próximas disso. Esse movimento que você está falando também, pegando grandes corporações que, sabe, vende, tipo, remédio, e de repente criou quase que um laço afetivo por conta dessa criação de uma narrativa em torno da marca e de expor a uma pessoa, né? Criando esse vínculo quase que afetivo que a rede social dá essa sensação, né? De ter de uma relação parasocial. Mas hoje em dia todos nós somos produtores de conteúdo. A gente tem que produzir conteúdo. Então o CEO, ele sofre uma pressão também ele tem que contratar ghostwriter para ficar escrevendo post em LinkedIn. Ele tem que contratar ghost para ficar fazendo... A empresa paga um ghostwriter para ficar escrevendo os artigos que ele posta no LinkedIn. É ridículo. Mas se você não aparece, você não existe, né? Quem não fala, desaparece. Fica completamente invisibilizado. E o que pior pode existir no mundo de hoje é você ser invisível. Ainda que você tenha que vender a alma pro algoritmo. Mas mais uma vez, é o que a gente falou aqui. Todo mundo é servo. Qual?